oração para trazer cura, restauração, direção, transformação, confronto, porque é isso que a tua palavra faz. Entregamos ela nas tuas mãos e que o Senhor possa falar ao coração da tua igreja nessa noite, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E não para homens, mas para o Senhor. Vamos dar uma salva de palmas a Ele. Amém? Amém. Boa noite. Já que nós já começamos orando, então eu quero nessa noite iniciar já com a palavra de Deus, que é a melhor coisa que nós temos. Amém? Não sei se para você é um presente, mas essa palavra que se encontra, seja no seu celular, seja na sua mão. Muitos homens morreram para que ela fosse protegida e para que também ela fosse traduzida, para que ela fosse transcrita, né? Para que você esteja com ela de forma tão fácil. Então, valorize essa Bíblia, não apenas porque ela é a palavra de Deus, e isso já é o suficiente. Mas você precisa saber que existiu toda uma história muito forte para que a palavra de Deus estivesse hoje tão acessível às suas mãos. Amém? Então, o tema de hoje é Vencendo os Obstáculos pela Fé, e o subtema é a maneira como Deus age. E, queridos, a verdade é que os obstáculos, eles não foram feitos para nos paralisar. Eles foram feitos para que ou a gente passe por cima, ou para que a gente possa tirar eles da nossa frente. E cada um desses obstáculos que aparecem na nossa vida, eles acabam forjando o nosso caráter, formando a nossa fé e fortalecendo o nosso coração. Então, hoje eu gostaria de falar sobre alguns tipos de obstáculos que podem existir na sua vida, mas que Deus, com certeza, Ele quer que você passe por todos eles. Amém? Então, eu queria que você abrisse comigo. Hoje nós vamos ler muitos versículos. O primeiro deles se encontra em Marcos 2. A gente vai ler do verso 1 até o verso 12. Isso. Marcos 2 diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem à porta, e Jesus lhe pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus, trazendo um paralítico carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Pode deixar apenas até o versículo 4. E o primeiro obstáculo que eu quero te dizer, e o mais palpável de todos eles, é o obstáculo físico. Como você pode ver, gente, eu não sei se vocês são assim, mas quando eu leio a Bíblia, eu gosto de imaginar a cena. Imagina um cara deitado, ele era paralítico, deitado numa cama, que não deveria ser essas camas super confortáveis que nós temos hoje. Não é uma ortobon, entendeu? E eles olham e falam assim, então, a gente precisa levar esse homem até Jesus. E tinha um obstáculo. Eles poderiam muito bem falar, eita, hoje não é o seu dia, não dá para entrar, e leva o paralítico para a casa dele. Mas eles olharam o obstáculo e falaram, a gente pode resolver, a gente pode fazer alguma coisa. Agora imagina, você abre o teto e você está descendo um paralítico em cima de uma maca. Todas as vezes que eu leio essa história, eu fico imaginando, não sei se ele sentiu medo quando ele estava sendo baixado até, ou se as pessoas que estavam ao redor falaram, meu Deus do céu, se derruba esse homem daí, ele morre. Ou acontece alguma coisa pior. Então, eles não pensaram dessa forma. Eu acho que eu sou um pouco medrosa, a primeira coisa que eu pensava, meu Deus do céu, vai descer esse homem do teto até aqui, será que ele chega bem? E todo o obstáculo que existe na sua vida,
com a fé em Cristo, nós conseguimos mover esses obstáculos. E no caso, eles fizeram exatamente isso, só que eles moveram o telhado para que esse homem ele pudesse encontrar Jesus e ele tivesse a sua vida transformada. Então, talvez existam muitos obstáculos. E eu lembro muito do Hélio, da Flávia e até da nossa história. Quando nós estávamos em Andradina, a gente, que no caso já é até o próximo tipo de obstáculo, que é a distância. Às vezes, eu não sei se você já ouviu as pessoas falarem isso, mas falam, está tão distante, a igreja é tão longe da minha casa, não vai dar para eu ir. Gente, pensa comigo novamente, vamos ilustrar. Imagina que quando as pessoas elas iam até Jesus, elas andavam quilômetros e quilômetros para ficar ouvindo ele durante 3 dias e depois voltar para suas casas, andando no sol, se tivesse chuva, qualquer coisa que tivesse acontecendo, mas essas pessoas iam. Então, a gente precisa olhar para a gente e falar, será que o obstáculo realmente existe ou a gente está criando obstáculos para que a gente não consiga ter comunhão com Deus? Ah, não posso. Tem gente que fala assim, eita, eu não estou com roupa nova, não vou no culto de domingo porque eu não tenho roupa. Gente, não pode ser dessa forma. Os obstáculos, eles já existem, mas muitas vezes nós criamos obstáculos, situações que vão nos impedir de chegar até o Senhor. Que não seja nós o empecilho de chegar até Deus. Porque os obstáculos vão existir, Satanás está aí ao derredor para atrapalhar a nossa caminhada cristã, mas nós precisamos tomar uma decisão de que não existe nada que vai me impedir de chegar no meu Deus. Assim como esses 4 amigos olharam para a situação e falaram, não tem problema, esse homem vai sair daqui curado. E foi isso que aconteceu na vida dele. Vamos só ler para a gente concluir a história? Vamos para o verso, pode já para o verso 8, já para a conclusão. E diz assim, pode ir para o 9. Isso. E disse Jesus, né? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se, pegue a sua maca e ande. Pode ir para o 10. Isso. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico. Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E eu fico imaginando a alegria desse homem a ter a sua história completamente mudada, porque os amigos que estavam com ele não mediram esforços para que ele fosse até Jesus. Então, existem pessoas que nós vamos precisar levá-las até Cristo, porque elas não vão conseguir chegar até Ele. E nós não podemos colocar o obstáculo de falar, eita, mas fulano é muito difícil. Não sei nem se eu falo de Jesus para ele, porque ele é muito complicado. Lembra, não é você que tem que colocar o obstáculo. Nós somos aqueles que passamos por ele ou retiramos esses obstáculos por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos para Mateus 8, do verso 5 até o verso 13. Alguém, por favor, poderia me trazer água? Eu esqueci de pegar. Eu já agradeço. Mateus 8, do verso 5 ao verso 13, diz assim. E quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele, pedindo-lhe ajuda. E ele disse, Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus disse, eu irei curá-lo. Obrigada. O centurião respondeu, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. E digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. E digo ao meu servo faça isso e ele o faz.
Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. E digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Essa passagem, ela é muito interessante, porque ela fala sobre um obstáculo que muitas vezes nos é comum. Eu comecei a falar do Hélio, eu falei, não, vou pausar e depois eu vou iniciar esse exemplo. Mas o Hélio e a Flávia, assim como eu disse, quando nós morávamos em Andradina, gente, eles vêm, é o quê, pai? 40 quilômetros de lá até aqui? E a distância para eles não é um obstáculo para servir a Deus. Assim como por 2 anos, a distância de Andradina até Três Lagoas, que a gente passava de São Paulo até o Mato Grosso, a gente cruzava, né, o estado. E a distância ela não era um obstáculo, não era um empecilho para que a gente estivesse em comunhão com o Senhor e com o corpo. E algo poderoso é que a distância ela nunca vai ser um obstáculo para Deus. Até porque o homem estava muito distante de Deus após o pecado e ele veio para essa terra só para morrer, para que toda a humanidade pudesse estar perto de Deus. Assim como o poder de Deus para curar não existe distância, Deus ele lança uma palavra e esse homem foi curado, nem sequer ele estava perto dele. Então, que a distância, seja ela de um lugar, seja ela de pessoas, de relacionamentos, pessoas que estão distantes, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã que estão brigados, não existe obstáculo de distância para Deus. Porque tudo que Ele quer é fazer com que nós estejamos perto dEle, para que o nosso coração esteja perto dEle. Então, não importa se tem alguém lá na China, se você orar por essa pessoa, ela pode ser curada, ela pode ser restaurada, ela pode conhecer ao Senhor. Então, se o nosso Deus, Ele não coloca obstáculo em coisas físicas e nem na distância, nós não podemos ver essas coisas como obstáculos. Amém? O próximo texto que eu quero ler com vocês está em Mateus 14, do verso 13 até o 21. Pode passar, por favor. Pode ir para o 14. Não, eu acho que eu anotei errado. Deixa eu pegar. Ô, Ana, me dá meu celular para eu pegar esse versículo. Da multiplicação de pães e peixes. É essa mesmo? Deixa eu ver. É esse mesmo? É no verso 15, né? Isso. Verso 15. Isso. Pronto, tá certo. Eu coloquei do 13, mas era o 15. E diz assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: esse é um lugar deserto e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. E Jesus respondeu: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: não temos exceto 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se sentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida entregou-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Eu queria te dizer nessa noite que o nosso Deus, Ele não vê a escassez como um obstáculo. Não importa se tem pouco, não importa se hoje existe algo em escassez na sua vida, o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer multiplicar e abundar na sua vida. Porque esse é o nosso Deus, que Ele não vê os obstáculos porque Ele é
poderoso. E nós, como seus filhos, assim como a pastora disse, que nós somos mais que vencedores, nós somos amados por Deus. Então, nós precisamos começar a colocar a nossa fé em ação e não olhar a realidade, aquilo que está acontecendo, mas olhar pelos olhos da fé aquilo que o nosso Deus pode fazer. Porque lembra, a campanha é vencendo os obstáculos pela fé. Se você não ativar a sua fé, qualquer coisa vai virar um obstáculo. Seja ele minúsculo, ou seja ele médio, ou seja ele grande. Mas nós precisamos olhar com os olhos da fé e declarar que essas coisas, elas serão vencidas pelo nome de Jesus. Amém? Então, se tem tido alguma falta na sua vida, ore, e nós já declaramos que o Senhor, Ele possa trazer toda a provisão que você necessita, porque esse é o nosso Deus que não existe obstáculo físico, não existe obstáculo de distância, nem de escassez. E eu quero que a gente possa ir agora no Evangelho de João, no verso 11, eu quero ler com vocês do verso 38 até o 44. Eu quero te lembrar nessa noite que aquilo que é impossível não é um obstáculo para o nosso Deus. Amém? Amém. E diz assim: voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Não, é João 11. Esse é João 1. Isso. É João 11, do verso 38 até o verso 44. Isso. E diz assim: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Essa passagem fala sobre Lázaro e diz assim: e era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. E Jesus lhe disse: não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em uma faixa de linho e o rosto envolto de um pano. E Jesus lhe disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. O nosso Deus é o Deus em que não existe impossível. Não existe a impossibilidade como um obstáculo para o nosso Deus. Mas, novamente, nós precisamos exercitar a nossa fé para que a gente possa olhar para aquilo que é impossível e declarar: há poder no nome do Senhor, para que essa situação ela se reverta. Então, que todos esses versículos que eu estou lendo, que eles possam te lembrar que existe um Deus que é poderoso, que existe um Deus onde para Ele não há obstáculo algum, mas que nós não podemos ser o maior empecilho para que Deus Ele faça a sua obra. Amém? O próximo versículo está em Mateus 12, do verso 24 até o verso 27. Isso, diz assim: quando, porém, os fariseus ouviram isso, disseram: e somente por Bezebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Deixa eu ver se está certo. Como Jesus conhecia os pensamentos dele, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Cadê? Não, esse está errado, gente, perdão. Às vezes eu troco as letras quando eu estou escrevendo.
As letras não, os números. Vocês me perdoam, viu? Qual é o nome disso? Quando a pessoa troca a letra? Troca o número? Falta de atenção que fala, né? Deixa eu colocar aqui o versículo. Mateus 17. Isso. Pode colocar a partir do verso 25. Isso. E diz assim, Mateus 17, 25. Pode colocar no 23, que aí eu coloco o panorama geral. O que acontece nessa passagem foi porque eles estão pedindo para que Jesus, estavam perguntando se ele estava pagando os impostos, né? E diz assim, 24. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos, do imposto de 2 dracmas, vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, ele respondeu. E quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhes: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. E Jesus lhe disse: então os filhos estão isentos. Mas para não causarmos motivo de tropeço a eles, vá ao mar e jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 1 estáter. E pegue-a e entregou-a. E entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Eu queria te lembrar nessa noite que o nosso Deus, ele não existe obstáculos, porque ele faz coisas improváveis. Gente, qual a probabilidade de Pedro ir pescar? O primeiro peixe que vem estava exatamente com uma moeda para que suprisse essa necessidade. Eu queria te dizer que o nosso Deus, ele é poderoso a esse nível, para conhecer todas as coisas, para saber que existia um peixinho que tinha uma moeda dentro dele e que isso poderia gerar uma provisão. Não sei se isso para você é um milagre enorme, mas para mim é. Porque isso é completamente improvável. Mas o nosso Deus, para que ele resolva problemas, ele faz até o improvável. Que nessa noite a sua fé, ela possa ser ativada para que você perceba que o seu Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E que não existem obstáculos ou empecilhos que consigam ficar de pé nas nossas vidas. Amém? E, por último, e não menos importante, eu quero ler com você Lucas 13, do verso 10 até o verso 17. E diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. E ela andava encurvada, e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Pode ser só até o verso 12. Eu queria te lembrar mais uma vez nessa noite que não existe tempo que é obstáculo para o seu Deus. Não importa se existe um problema na sua vida que começou hoje ou já tem um problema que tem rendido há tantos e tantos anos. O nosso Deus, ele é poderoso para fazer
com que o impossível aconteça e que não importa se, mas é um problema que já tem tanto tempo, é um problema que assim não se resolve de forma alguma e começa a criar dentro de você uma falta de esperança, uma dúvida se Deus realmente consegue, ou uma tristeza, uma angústia, e essas coisas, as nossas emoções, quando elas começam a mexer dentro de nós, elas são um grande obstáculo, porque elas começam a plantar incredulidade no nosso coração. Então, independente se existe muito tempo que você tem orado por algo, não desista. Continue crendo, continue orando, continue colocando isso diante do Senhor, porque eu tenho certeza que Ele é fiel para cumprir. Basta que não desfalecemos. Amém? Então, os obstáculos que existem nas nossas vidas, eles foram feitos para serem superados. E eu não tenho dúvidas que a fé é tudo aquilo que nós precisamos para vencer cada um deles. Eu não tenho dúvida que o nosso Deus, ele não deseja que os obstáculos das nossas vidas, eles nos paralisem. Pelo contrário, eu creio que o desejo do Senhor, eu creio que Deus, ele usa empecilhos para que a nossa fé, ela seja provada. Eu creio que a fé é aquilo que pode vencer cada um desses obstáculos. Por isso eu gostaria que nessa noite você ficasse de pé, que você fechasse os seus olhos, que a gente possa orar nessa noite, clamar a esse Deus tão poderoso, que é superior a tudo e a todos, em que todas as coisas estão debaixo do seu controle, e é um Deus que ele não enxerga problemas como nós enxergamos. É um Deus que não enxerga obstáculos como nós vemos, porque tudo aquilo que nós precisamos para que cada um deles sejam vencidos é a fé que o próprio Deus tem depositado em nossos corações. Mas para isso nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, começar a declarar, começar a permanecer e a não deixar que a desesperança bata em seu coração, que o medo te paralise, ou que a dúvida, ou que a incredulidade venha sobre a sua vida, porque cada um desses obstáculos, com o Senhor, eles podem ser ultrapassados. Que nessa noite você possa, a partir da fé, mover cada um desses obstáculos. Assim como aqueles amigos que começaram a tirar o telhado, porque eles criam naquele Jesus Cristo, naquele que poderia resolver toda aquela doença e aquele problema. Que possa existir dentro dos nossos corações essa fé. Todas essas pessoas que tiveram as suas vidas transformadas, certa vez Jesus olha para cada um deles e diz: eu enxerguei fé em você. E eu queria te lembrar nessa noite que não importa se você tem uma fé muito pequenininha, porque a fé depositada no Senhor é o essencial. Então que nessa noite você possa colocar diante do Senhor qual é o obstáculo, qual é o empecilho, qual é o problema, qual é a sua necessidade. Coloque nesse momento diante do Senhor, porque Ele é o Deus que supre todas as necessidades. Ele é o Deus que faz o impossível. Ele é o Deus que faz infinitamente mais. E Ele é o Deus em que você pode confiar, em que você pode descansar, pois Ele é poderoso. Amém. Da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas, não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar
levante nessa noite. Não há limites. Se levante em fé nessa noite. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade. Ele está no controle, querido. Tudo vai acontecer no tempo certo. Existe o Kairos de Deus sobre aqueles que confiam. Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Porque se eu estou, diga pra Ele nessa noite, guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome se levante, adore a Ele. Jeová Jireh, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, Fique preparado. prover de novo. Há uma força dentro de você que se chama fé. Em ti, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, das prover de novo. Eu creio em ti, Deus vai nos surpreender. haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a sua palavra, a sua espada, aquilo que é lâmpada para os seus pés nessa noite. Em Salmos 34, Salmos 34, a partir do verso 8, eu acho que eu estou enxergando isso. A partir do verso 8 vai dizer para mim, para você, essa palavra ela vai de acordo agora com o que Lara acabou de pregar. E olha que eu não estava nem para fazer oferta. Mas quando Deus ele quer direcionar a sua igreja, parece que Ele vai unindo todas as coisas. Ele diz assim: provem e vejam como o Senhor Ele é bom, e como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Eu quero que nessa noite você olhe para o seu irmão e diga assim: tema ao Senhor, porque nada falta para aqueles que o temem. Meus irmãos, sabe qual é o nosso maior problema? Porque o nosso temor não tem sido a Deus, mas tem sido as circunstâncias que nos rodeiam. Às vezes a gente não é fiel a Deus, porque a gente está sempre olhando para a nossa vida natural. E a gente está sempre sempre enroscado com os nossos problemas aqui da terra. Porque de fato nós vivemos nessa terra. Mas ele diz que o homem que teme a Deus, querido, ele é diferente. O homem que teme a Deus, ele confia completamente. E se eu pudesse te ensinar alguma coisa nessa igreja, é que é a primeira tarefa que você vai ter que aprender, é confiar em Deus.
É não achar que Deus é como o homem que é falho aqui da terra, mas é confiar em Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, meus irmãos, igreja, quando nós confiamos, e essa confiança, no primeiro momento vai ser só assim, eu confio. E no segundo momento, essa palavra ela vai ter que seguir de uma atitude, de uma ação. Diga sim para o seu irmão: Deus não quer que você confie só de boca. Diga para ele. Olhe para esse homem de Deus que está aí do seu lado. Diga: meu irmão, Deus não quer mais que você confie só de boca. Deus quer que a gente prove. E essa prova, querido, não é você provar o seu irmão, mas é as nossas atitudes. Quando a gente caminha com Deus, cada passinho que a gente vai dar é muito importante. Cada um aqui tem um tempo. Olha que Deus maravilhoso. Porque Deus, Ele trabalha com o todo, mas Deus trabalha com o indivíduo. E Deus está ali, falando com você: filho, vai por aqui. Filha, vai por ali. Filho, confia. Filho, obedece. Filho, escute minha palavra. Filho, põe em prática. E a gente vai retardando. Você sabia que tem coisas na sua vida que você não está vivendo ainda, porque você não tomou certas atitudes? É simples. Porque nós não temos ainda um nível profundo em Deus para confiar nele. Porque Joãozinho, se hoje a gente, Thaís e Ézio, for lá para aquele outro lado, e Ézio olhar para o olho de João e disser: João, pula. João não vai pensar duas vezes, João vai se lascar ali, mas ele vai se jogar, porque o coração de João está na certeza que Ézio vai segurar, e Ézio vai segurar, porque Ézio não é um pai qualquer. Ézio é um pai que ama e que cuida da sua casa e que zela pelos filhos dele. Então Ézio vai dizer: filho, se joga. E Joãozinho vai se jogar com toda a força, porque João é assim. João é muito intenso. João vai ser... Gente, quando eu olho para João, assim, no meu coração, sempre vem uma alegria, porque eu creio naquilo que Deus vai fazer na vida de João. Tem pessoas que a gente olha e a gente diz: Deus vai fazer, mas tem gente que a gente tem uma certeza tão grande, que aquilo é tipo assim, é isso mesmo que Deus vai fazer. Deus vai fazer. Mas os pais vão ter que se posicionar. Os pais vão ter que estar debaixo segurando João todas as vezes que João se jogar e dizendo: filho, se joga porque eu vou te segurar. E Deus está dizendo para mim e para você: filho, se joga porque eu vou te sustentar. Sabe qual é o seu problema? Você está pensando que é pastor que te sustenta. Pastor, homem carnal igual você, nenhum vai te sustentar, não. Quem te sustenta é Deus. E Ele quer que você cresça nessa fé. Ele quer que você avance nessa fé. Querido, Ele quer, que essa certeza. Ele diz: olha, temam a Deus, temam ao Senhor. E vocês que são seus santos. Quem é santo aqui? É para nós essa palavra. Pois nada faltará aos que o temem. Deus nada vai faltar. Deus nada vai faltar. É isso que você tem que declarar. Não é dizer vai faltar, vai faltar. Se você, que é um santo, que é um profeta de Deus, abrir sua boca e dizer vai faltar, querido, é isso que vai acontecer. Porque pela palavra tudo foi criado. Se você já disse que vai faltar, realmente vai faltar. Mas eu estou aqui para dizer: vamos mudar nossa mente, vamos mudar nossos pensamentos, vamos mudar o que a gente fala e vamos dizer: Deus, nada vai faltar, Deus vai me prover, Deus, os obstáculos vão sair. Como Larinha disse hoje, não crie obstáculos para o que Deus vai fazer. Você tem a oportunidade de semear, de dizimar na casa do Senhor agora, e faça isso com muita alegria no seu coração. Por quê, pastora? Porque você já entendeu o princípio. Não é porque ninguém te manda, mas é porque você sabe que tem que ser feito. Amém? Você tem agora a oportunidade de fazer isso. Você que está em casa também tem a oportunidade de semear. Não há o que temer. Em todo tempo tu me
estenda sua mão para cá. Vamos agradecer ao Senhor pela sua semente. Ela é preciosa e Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar as nossas sementes. Nós consagramos, Pai, essa semente no teu altar. Que nunca falte, Deus, aos teus santos. Que eles sempre vejam, Pai, e possam provar o Senhor fazendo. E eles tenham confiança, em nome do Senhor Jesus Cristo, em Ti. Que o nosso coração possa se encher de certezas. Porque fé é certeza naquilo que não se vê, querido. Fé não é certeza naquilo que a gente vê, mas é a certeza daquilo que a gente não vê. E nós não vemos ainda, mas nós já cremos e consagramos cada dízimo, cada oferta do teu povo. Que haja multiplicação, bênção, céus abertos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Abrace seu irmão. Nós vamos orar. Amém. Queria que acendesse as luzes só para a gente orar. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós estamos felizes de estar na casa do Senhor. Oh, glória. Hoje eu fiquei feliz que nosso ônibus foi liberado. Poltronas acolchoadas, viu? Pode segurar aí. Os irmãos dizem: pastor, irmão, você vai dormindo e vai voltar dormindo. Só se não quiser, né? Se quiser ficar conversando, entendeu? A gente vai ficar conversando, mas vai ser uma bênção, né? E às vezes a gente só tem que ter cuidado para que nós mesmos não sejamos os obstáculos. Amém? Deus quer fazer. Às vezes a gente coloca obstáculos. Eu falava ali enquanto Lara falava, eu lembrava de só rapidinho, muito tempo atrás a gente participou de um treinamento, ainda em João Pessoa, quando eu morava na Paraíba, e a pessoa que estava na palestra, né, que estava dando esse treinamento, ele começou a perguntar a algumas pessoas assim na frente: você, esse ano, você quer ganhar quanto? Aí a pessoa: um salário, o outro, isso é mais de 10 anos, tá, gente? Aí lá, 2 salários, a outra, 3 salários. Aí ele olhou assim: tá vendo como até sonhando a gente sonha baixo, sonha pequeno? Disse: irmão, o que é que, na época, né? Ele dizia: o que é que importa você dizer: eu quero ganhar 100 mil, 200 mil, amém? Não é você que vai fazer, é Deus. Mas, ou seja, nos nossos sonhos mesmo, a gente às vezes impõe obstáculo, como quem diz: isso é muito areia para o meu caminhãozinho, amém? Se precisar, a gente dá 2 viagens, irmão, em nome de Jesus, amém? Mas você vai alcançar, não sejamos nós obstáculos, amém? A fé. Quando Jesus repreendeu os discípulos, ele diz, por conta, né, a tradução fala pequenez da fé, mas na verdade no original ele fala assim: a fraqueza da fé de vocês. Ou seja, não é uma fé pequena, é uma fé vacilante. Você vai ver que às vezes a gente está com mais fé, às vezes a gente está com menos fé. Vocês estão com fraqueza de fé. Por isso que isso que vocês querem fazer, no caso deles era expulsar um demônio. Por isso que isso se tornou um obstáculo, amém? A fé de vocês é forte, queridos, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, meu Deus, porque nada é impossível para o Senhor, meu Deus, nem a nossa fraqueza de fé muitas vezes, mas nós iremos, meu Deus, ver com os teus olhos, crer conforme diz a tua palavra para as nossas vidas, em nome de Jesus. E debaixo dessa palavra eu despeço e abençoo a tua igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, amém, querido? O restante de semana abençoado para a sua vida, em nome de Jesus, glória a Deus. Quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover.